Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e cumprirá o propósito para qual a enviei. Está no ar o Momento da Palavra. Bom, meus amigos, meus irmãos, nós estamos abordando aqui uma série, uma sequência sobre como ser, qual é o perfil de uma pessoa, como é o perfil de uma pessoa que quer ser usado por Deus, que é usado por Deus. E é claro que neste momento eu devo ter 3 tipos de ouvintes, alguns que não estão nem aí, apenas estão aqui para ouvir a mensagem como entretenimento, mas existem 2 outros tipos de pessoas e que é a esse que eu quero me dirigir nesse dia. Pessoas que querem fazer a obra de Deus por alguns objetivos, vamos dizer, que não são os que a Bíblia recomenda ou que Deus deseja. Pessoas que querem apenas por uma profissão, outros porque querem ser visíveis. É claro que a posição de um pregador dá um destaque na sua igreja, na sua comunidade. Então, outros pregam por fama, outros pregam evidentemente, desejam ser pregadores por posição, por dinheiro. E a gente percebe até que a gente está acompanhando a evolução num momento em que alguns cantores, vamos dizer assim, evangélicos, são cantores, mas não são adoradores, ou quem sou eu para julgar? De repente, não estão na condição de adoradores, vamos assim dizer, porque estão equivocados, apenas querem a fama como cantores gospel. Isso evidentemente vai lhes dar destaque, vai lhe dar visibilidade, vai lhe dar fama e, consequentemente, vai lhe dar dinheiro. Então, qual é a fronteira? Porque, por outro lado, eu disse que há um terceiro tipo de gente. Pessoas que estão dizendo, bom, eu gostaria até de ser um homem usado por Deus, mas eu não tenho condições, pastor. Então, aqueles que não estão nem aí, como diz, apáticos, aqueles que querem, mas querem por objetivos, vamos dizer, errados, e é o que eu abordei nos programas anteriores. Deixei uma pergunta para saber em que fronteira você está. E é uma fronteira muito tênue, muito invisível, muito estreita. Por que é que nós queremos ser pregadores? Por visibilidade, destaque? Porque vai se destacar no meio? Eu conheço gente que fez isso e hoje, como diz aí, estão quebrados. Porque achou que, vamos dizer, você ter uma igreja ou ser pastor de uma igreja lhe daria certas condições de liderança. Então, e aí a pessoa se quebra e não sabe qual é a razão. A razão é uma só. Por que é que você deseja fazer a obra de Deus? Porque é bonito? Porque lhe dá emprego, lhe dá fama, lhe dá posição, lhe dá destaque, lhe dá dinheiro? Ou você está na outra ponta dizendo, eu até gostaria de ser, mas eu reconheço que sou um incapaz, como diz aí na linguagem popular, uma nulidade, sou o famoso zero à esquerda, depois antes da vírgula. Bom, vamos aqui abordar a questão e no mundo em que nós vivemos, uma terra ruim, uma terra estranha e muito cá entre nós, né, meus irmãos? Nós estamos até vivendo, eu acompanho a evolução, eu percebo nesta sequência, vamos dizer, nessa caminhada da igreja, agora que o número de evangélicos cresceu bastante, porque quando eu comecei a vida como pregador, ser um crente era até perseguição, meus amigos. Era até pejorativo. Ora, eu Takayama,
fui até expulso, vamos dizer, fui até zombado, ridicularizado por alguns parentes meus, e a gente não está aqui criticando nenhum parente por causa disso, mas eles achavam que eu tinha ficado doido, que ser crente era algo pejorativo. Então, mas hoje cresceu muito a igreja. Antes, a nossa igreja era muito perseguida, zombada, criticada, mas hoje ela cresceu, ao ponto de até alguns cantores se darem ao luxo de cobrarem. Então, existem cantores e cantores, existem cantores e adoradores, existem aqueles que estão fazendo do seu talento, o talento que Deus deu, para usar para o ministério, para que as pessoas sejam alcançadas. Mas existem aqueles que, evidentemente, até por uma questão, vamos dizer, fisiológica ou necessária ou financeira, acabam então se curvando a alguns eventos que eu, Takayama, não considero evento evangelístico, porque como é que uma pessoa vai pagar para ouvir a palavra de Deus? Então, eu sou, não digo que eu sou contrário, no caso de pregador, eu acho que, claro, o pregador tem família, tem equipe, tem missões, tem carretas, como é o meu caso, mas cobrar para fazer um evento, eu não, na minha maneira de entender, por favor, não estou criticando ninguém que faz isso, porque hoje nós vemos pessoas com talentos tão especiais que se dão ao luxo de, como levam muita gente, se dão ao luxo de até cobrarem valores, nos famosos shows pagos, shows gospel, show evangélico, que eu não sou contra, mas eu, Takayama, entendo que obra de Deus é diferente. Bom, vamos aqui abordar a questão então, porque vocês vejam que a fronteira é muito próxima. Eu sou da escola ainda em que pregar era algo, era ir por todo mundo, pregar e levar esse evangelho da graça e de graça, Agora, hoje, nós estamos vendo os talentos pessoais, e realmente existem cantores que têm talentos extraordinários, outros que dominam o púlpito, quase ao ponto de dizer, eu domino o palco, mas palco é para artista, é para palhaço, é picadeira, é circo, é fingimento, é arte, quando a pessoa representa uma coisa que não vive. Pode acontecer isso, mas é claro que não só pode, como já deve estar acontecendo. Pessoas que perdem o seu alvo, Tem gente que quando há um ditado que diz assim, quer conhecer a pessoa, dê poder na mão dele, dê fama, dê poder na mão dele. Bom, então, numa sociedade onde o gospel, onde o evangelho tem até shows pagos, e eu, Takayama, não sou contra, a pessoa tem banda, conjunto, gravações, meu Deus, é uma série de coisas, não sou contra, mas eu ainda sou vamos dizer, daquele tipo de obreiro que entendeu da escola em que a pregação não pode ser cobrada, Eu não estou falando de cantor, estou falando agora de pregador, Bom, então, qual é a razão, meu irmão, meu irmão e minha irmã, que você quer ser uma, como é que se diz aí, levita, uma cantora? Qual é a razão que você quer ser um pregador? Qual é a razão que você quer ser um pastor, uma pastora? Se você está pensando apenas em ter visibilidade, vamos dizer, fazer do púlpito algo parecido com teatrinho, um espetáculo, eu quero dizer a você, meu querido irmão, que você tem que fazer uma análise hoje, Eu não vou entrar em algumas questões, mas eu diria, hoje, numa sociedade evangélica, vamos assim dizer, onde até os shows são pagos, e muitas vezes são pagos porque até para alugar um local amplo aí, tem que alugar, não é de graça. Então aí muitas vezes até a gente, por isso que eu estou dizendo que eu não sou contra shows pagos, porque muitas vezes não é o pregador, não é o cantor, mas é o local onde ele está sendo alugando, muitas vezes tem um custo, tem energia, limpeza, aquela coisa toda. Bom, então vocês estão percebendo que eu não estou aqui criticando, estou aqui analisando,
Eu, por exemplo, faço tudo para que os eventos em que eu promovo sejam totalmente gratuitos. A pessoa vai por livre, espontânea vontade. E ali a gente tira oferta porque tem despesas. Aliás, algumas pessoas até dizem, por que o pastor fulano da televisão, o mundo não pede oferta, mas ele fica pedindo oferta? Vou lhe responder, é muito simples. O programa do Mundo é patrocinado por empresas comerciais, multinacionais, que precisam dar visibilidade ao produto dele, então eles patrocinam esse programa. Mas programa cristão, programa evangélico de evangelização, não tem patrocínio, então precisa do quê? Precisa tirar a oferta para poder cobrir. E a oferta ninguém é obrigado a dar, você que não gosta, não dê. Agora, aqueles que entendem o sacrifício, as dificuldades que o pregador tem, deslocamento dele, família, porque tem gente que acha que o obreiro não pode receber nem ajuda. Porque o fulano tem uma ajuda, cobra tanto. Não é que cobra, meu irmão, ele tem família, tem filho, tem esposa, tem carro, tem telefone para pagar, tem conta de água, luz, aluguel, tem tudo para pagar. Então, é o mundo que nós vivemos, tá? Então, estou abordando a questão no mundo. E, mais uma vez, deixo aqui bem claro, não sou contra pessoas, cantores, que são verdadeiros talentos pessoais, foram agraciados de uma forma especial e, muitas vezes, para poder manter seu deslocamento, sua equipe, sua banda, seus instrumentais, ele acaba pedindo uma ajuda e, muitas vezes, o local onde ele está sendo feito, a pessoa que está promovendo, o pastor que está promovendo, precisa cobrir o aluguel, a limpeza, o consumo da energia elétrica, aquela coisa toda. Tá? Não vou entrar nesse campo da discussão, estou trazendo a mensagem, perguntando a você qual é a razão que está fazendo você tornar-se ou querer tornar-se um pregador. Então aqui eu quero trazer a palavra àqueles que querem fazer de fato a obra de Deus. A pessoa cujo perfil é o perfil de um homem que quer ser usado por Deus, porque para falar bonito, meu irmão, não precisa nem, né? É só fazer uma escola, pegar as técnicas da oratória, ser um bom exegeta, né? Ser um acadêmico em homília, né? A arte de falar em público, tá? Tudo isso pode ser. Você contrata um bom advogado que tem esse talento, você pode, muitas vezes ele vai arrancar até mais aleluia. Bom, meus amigos, então qual é a razão de você desejar ser um pregador? Eu vou lhe dizer alguns perfis, continuar falando. Nós não usamos o púlpito para divertir ou agradar, tão pouco para nos exibir. O artista, o cantor que é da igreja, o artista gospel, canta, né, porque tem o seu talento, foi agraciado de uma forma especial, e quando ele louva, ele de fato tem um plus, um diferencial. Mas eu quero aqui conversar com aqueles que querem entrar nesse grupo seleto, pequeno, de homens de Deus, de profetas de Deus. Agora, querer dizer, Takayama fala porque ele é melhor que os outros. Não sou não, meu irmão. Então aqui já estou, já dando um chega para lá, para que vocês entendam que nem pregador, nem pastor, nem apóstolo, nem ninguém, nenhum ser humano, nenhum homem, seja ele pastor, presidente de uma igreja, da tua denominação aí, meu irmão, ele não é perfeito, sabe por quê? Todos nós caímos em Romanos 3:23. Repito, todos nós caímos no texto de Romanos 3:23. O teu pastor, o teu pai, a tua mãe, o teu noivo, aquele que te magoou, o teu colega de trabalho que te passou a perna. Você não tem ideia do que eu enfrento aqui, meu irmão. E ainda a gente sai por pior ainda. Então, por que a gente leva as coisas de uma maneira, vamos dizer assim, a gente relega essas questões? Porque estamos lendo Romanos 3:23, está aqui na minha frente a Bíblia.
Aqui vou resumir. Aqui diz todos, todos. Quando falo todos, Takayama, o pastor da tua igreja, o pastor que faleceu, aquele grande pregador, aquele grande ungido, um homem de Deus, todos. Desde Gunnar Wingren a Daniel Berg. Se a gente vivesse junto com Gunnar Wingren, a gente diz, poxa, como é que esse homem pode ser o pioneiro? Ele tem defeito. Todos nós temos, uns mais, outros menos. Por quê? Romanos 3:23, aqui só exclui Jesus. O resto, de Maria a Takayama, qualquer pastor, teu pai, tua mãe, teus filhos, teus tios, teu noivo, tua noiva. Romanos 3:23, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, todos estão destituídos. Romanos 3:23. Então, meu querido irmão, minha irmã, nós estamos aqui abordando a diferença entre ser um pregador de Deus, um ministro do Senhor, e ser um ator, um artista. Há uma diferença. O ator, o artista, ele fala das coisas, o quê? Ele fala das coisas que não são reais como se fossem reais. Ele representa alguma coisa que é ficção. Ele fala das coisas que não são reais como se fossem reais, né? Agora, o pastor fala até das coisas reais como se não fossem reais. Olha a diferença, no teatrinho, você até paga para ouvir o que você quer ouvir, o cantor, o pregador. Mas na igreja, você não vai lá para um teatro, para uma casa de espetáculo, para a representação. Você fala aquilo que Deus quer falar. O pastor, o pregador, é como uma mula, meu irmão. Ele vai ser apenas um instrumento usado por Deus para transmitir a você a palavra. Essa palavra que me convence de que, Romanos 3:23, de que todos pecaram, que todos nós somos, vamos dizer, éramos perdidos e que Jesus se tornou um Salvador, é isto que me faz proclamar esta mensagem. É isto que me assegura o meu ministério. E é isso que eu quero trazer para você, meu amado irmão. Não é o teu talento pessoal, tua capacidade de memória, a força da tua argumentação, o nível de escolaridade, o teu poder de convencimento. Nada disso vai valer. Aliás, se você está querendo ser, porque você acha que é um convencedor, não é não, meu irmão. A letra do homem é pouca para convencer o homem do pecado. Quem faz isso é só o Espírito Santo. Então aqui vem um perfil muito importante e fundamental na vida daquele que quer ser um pregador. Peça a Deus agora a unção do Espírito na tua vida, porque o único que vai convencer o mundo do pecado, do juízo, do erro, é o Espírito Santo. Aí vem a pergunta, não é, meu irmão? Você quer ser pregador para proclamar cultura, capacidade técnica, doutorado, mestrado, sermões humanos, ou quer levar a mensagem dada por Deus? Mensagem só será dada por Deus se dentro de você, meu irmão, estiver a glória do Espírito Santo. E se a sua mensagem é do Espírito Santo, você não vai envergonhar-se. É o Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que vai comover. Não há necessidade de você ter medo. Até ainda você que está me ouvindo está dizendo, eu não tenho capacidade. É bom que se pense assim, porque a pessoa que se acha o tal, esse não pode ser usado por Deus, ele não se entrega para ser usado por Deus. Mas a pessoa que reconhece que não é nada, então esse pode ser usado, o perfil do homem usado por Deus. O homem usado por Deus é um homem de fé. Uma fé que espera resultados, meu querido irmão. Se nada estiver acontecendo, alguma coisa está falhando. Então, o poder do extraordinário acompanha aquele que quer ser homem de Deus. Senão você vai ser apenas um doutor, um bacharel,
um doutorado, mestrado, PhD. Se você vai ter o quê? Cultura humana. Alguns que vieram criar, vamos dizer, levantar denominações grandiosas, poderosas, acompanhados, vamos dizer, alicerçados atrás por uma boa cultura, por um bom departamento de missões, estruturas financeiras, não conseguiram emplacar o trabalho do Senhor, porque não é homens que fazem, não é o dinheiro que faz, é a unção do Espírito de Deus. E ninguém conhece mais isso do que no Brasil, onde no começo vieram grandes denominações, mas mandavam homens apenas preparados culturalmente. A partir do momento que e aqui ninguém está criticando ninguém, viu, meu irmão? Eu não sou melhor do que você, não é porque eu sou dessa ou daquela denominação, não é nada disso. Todos nós estamos no mesmo barco, nem católico, nem batista, nem presbiteriano, tradicional, pentecostal, universal, mundial, Deus é amor, quadrangular, Assembleia de Deus. Nenhum de nós queremos ir para o inferno. Você quer ir para o inferno, senhor católico? Não. Você, senhor filho de italiano, espanhol, africano, japonês, asiático, quer ir para o inferno? Não quer, ninguém quer ir para o inferno. Então, nós estamos juntos, estamos aqui questionando. Então, analise. Se nada está acontecendo, veja onde você está falhando. Se você não está desapontando Deus. Os resultados vão dar uma leve ideia do que está acontecendo. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Está dando fruto de unção. Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando, mas com sinceridade, ao ponto de dizer andando e chorando. Aqui não diz andando e sem emoções, andando e sem responsabilidade, andando e apenas como um ato profissional. Não, senhor. Aquele que trabalha na lavoura andando, mas sentindo o amor. A Bíblia diz andando e chorando. Salmo 126, verso 6. Leia aqui, meu irmão. Andando e chorando. Olha aqui a consequência. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os resultados, os molhos. Então, o resultado que ao longo do tempo a gente vai vendo. Ora, meus irmãos, eu fico feliz quando vejo muita gente dizendo, pastor, eu estava naquele dia, eu nem me lembro mesmo, eu estava naquele dia que o irmão entregou tal mensagem. E aí, eu estava esses dias, meus irmãos, lá nos Estados Unidos, a milhares de quilômetros daqui, na igreja que o Gidalti, na época, ainda pastoreava, acho que era ali, eu não lembro se era Fort Lauderdale ou Pompano Beach, eu não lembro, ali dentro da grande Miami. E no final do culto, depois de pregar no pátio, os brasileiros se reuniam ali com os hispanos e tudo mais, e uma irmã, uma senhora muito distinta, já de idade, vamos dizer, um pouco avançada, ela me chamou e disse, o senhor lembra de mim? Eu, com toda franqueza, disse, me perdoe, senhora, minha irmã, mas eu não me lembro da irmã. Ela disse, não tinha que lembrar mesmo, então vou lhe contar o que aconteceu. Você se lembra, pastor Takayama, quando o irmão pregou numa cidade chamada Goiânia? Eu digo em Goiás, porque Goiânia lembra Goiás. Ela disse, não. É uma cidade fronteira do estado de Pernambuco com o estado da Paraíba. Disse, me lembro, mas foi assim tão rápido. Foi à noite, chegamos, não digo com atraso, mas foi uma viagem cansativa, porque saímos de Recife, fomos lá, eu acho que fica uns 200 quilômetros, não é isso, irmã? Ela disse, exato. Então, eu me lembro que eu passei lá, e eu me lembro que foi num ginásio de esportes. Aí ela disse, pois bem, pastor Takayama, naquele dia, foi há mais de 20 e poucos anos atrás, irmãos, vejam só, meus irmãos, encontrar com uma pessoa lá na Flórida, nos Estados Unidos, uma senhora que teve num culto há quase 30 anos, 3 décadas atrás, numa cidade no interior do Nordeste nosso. Ela disse, eu era esposa, não sei se o esposo dela tinha falado ou não, também não entrei em detalhe. Ela disse apenas, eu era esposa do juiz da cidade de Goiânia.
não era crente, pastor, mas a minha empregada doméstica, era a expressão que eu usava na época, ela dizia, a moça que trabalhava comigo disse, foi comigo, eu fui buscar um exame no consultório, e o médico, olhando para mim com muita tristeza, disse, senhora fulana, a senhora volta para casa e o mais rápido possível encontre forças para conversar com teu marido, com teus filhos, com seus familiares, porque eu estou com o exame das tuas infecções e quero dizer que o câncer que estava, agora eu não me lembro se era no útero ou eu não lembro aonde mesmo. Ela disse, o médico me contou dizendo o câncer que nós imaginávamos que estava controlado, infelizmente tomou conta do corpo todos, e os miomas, que são as infecções do câncer, eles se alastraram por todo o campo, e eu estou aqui com o resultado do exame para dizer à senhora, a senhora tem poucos dias de vida. Lamento ter que dizer, mas eu não seria um médico honesto se eu não passasse isso para você. Podia esconder isso de você, mas não posso. Por favor, eu sei que é difícil para a senhora, mas leve isso para o teu esposo e para os teus familiares. Ela disse, pastor Takayama, naquele dia o chão caiu para mim. Eu fiquei estarrecida, não sabia o que fazer. Entrei no carro, fechei a porta, respirei fundo, até me esqueci que a minha empregada estava no banco dos passageiros. Mas ela disse, fulano, o que aconteceu? E eu contei para a empregada. E a empregada disse, fulana, eu sou da Assembleia de Deus e virá num evento hoje à noite, daqui a pouquinho, portanto que isso era tarde, daqui a pouquinho virá um pregador que é filho de japonês. Ele vai pregar. Por que a senhora não vai comigo lá antes de ir para casa? Já estamos no caminho, estamos aqui na cidade, vai ser no ginásio de esportes aqui da cidade. E essa mulher disse, eu fui, Takayama. E naquela noite, quando estava pregando, era o senhor, não era? Eu disse, sim, era eu. Eu me lembro quando o senhor terminou de pregar, pastor Takayama, e no final você disse, agora vamos orar pelos enfermos. E alguém acabou de sair do médico, desenganada pelo médico. O resultado, os exames estão até no seu carro, mas eu estou declarando que Deus vai libertar você, vai curar você hoje. Pastor, eu entendi que aquela palavra era para mim e eu fui à frente. Pastor, naquele dia o médico tinha dito que eu não teria muitos dias de vida. Veja, pastor, depois de 26 anos, 23, agora não me lembro se era 23 ou 24 ou 25, depois de 20 e poucos anos, eu estou encontrando com um irmão aqui na Flórida para lhe dizer que naquele dia o médico tinha dado poucos anos de vida, mas eu já estou há 26 anos totalmente curada, glorificando a Deus. Meus irmãos, eu glorifico a Deus. Recentemente eu estive aqui na cidade de Rio Negrinho, cidade fronteiriça entre o Paraná e Santa Catarina, e uma senhora disse, Takayama, senhor Takayama, há muitos anos, irmão Takayama, há muitos anos, eu não era crente, eu estava varrendo a casa da patroa onde eu trabalhava, eu estava com câncer, eu era de tal igreja, mas até nem gostava muito de crente. Mas naquele dia estava ligado o rádio e o irmão fazia um programa de rádio assim, nas ondas curtas, não fazia assim. Ela disse, pois bem, era uma rádio de Florianópolis, não me lembro se era Guarujá ou outra que ela disse. Ela disse, olha, eu estava ligado. E aí eu estava com aquele câncer, tinha poucos dias de vida, e o senhor disse, você que está aí desenganada, nós vamos orar, confia no Senhor que Deus vai te curar. Pastor, já fazem tantos anos, aqui estou eu, curado e liberto através da palavra e da oração que o irmão fez. Então, Salmo 126, verso 6, aquele que leva a preciosa semente voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os resultados. Qual é o perfil teu, meu irmão? Quer fazer obra de Deus? Nessa corrida de uma sociedade consumista, de uma sociedade do descartável,
de uma sociedade materialista que transforma seres humanos em objetos. Por que é que você deseja fazer obra de Deus? Se você deseja fazer obra de Deus porque quer agradecer a Deus, pode ter certeza, pelos frutos conhecereis a árvore. Lá em Filipenses 3,14, Paulo dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos um alvo. Temos que acertar esse alvo. E Deus está recrutando homens e mulheres, Isaías 6. A quem enviarei, quem há de ir por nós? É o que eu quero trazer a você. Se você é um homem usado por Deus, as bênçãos espirituais vão acompanhar, os frutos vão aparecer. Por isso eu quero dizer finalmente, para você que deseja fazer obra de Deus, Lucas 24:49, foi o próprio Senhor Jesus que disse e está repetindo para você: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Onde é que eu devo ficar? A palavra Jerusalém significa lugar santo. Você tem que entrar na santidade. Igreja não é o prédio, a catedral ou o nome da tua denominação, o salão paroquial ou salão de culto de festa, não. Jerusalém é você mesmo, se tiver a presença do Espírito Santo. E aqui termino o pensamento de hoje com Atos 1:8. Recebereis poder. Poder para quê? Para pregar não, isso para pregar você pode pegar a academia, a escola bíblica, o seminário, o instituto bíblico, a faculdade teológica. Aqui diz, recebereis o canudo, não, o diploma não, o certificado não, a carteirinha da convenção da tua igreja, não! Aqui diz, recebereis poder. Diabo não tem medo de papel, de diploma. Diabo não tem medo de carteirinha de convenção. Não tem medo da tua gravata, do teu perfume, do teu carro e do tamanho do prédio que você pastoreia. Ele só tem medo de uma coisa. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até o Brasil, até as extremidades, até os confins da terra. Você que está me ouvindo no Japão ou na Inglaterra, você que está aqui no Equador ou na Colômbia, onde você estiver, receba o poder de Deus e seja um pregador com a unção do Espírito Santo. Ser pregador é uma coisa, pregador com unção é outra coisa. Ser cantor é uma coisa, ser cantor com unção é outra coisa. Ser membro de uma denominação é uma coisa, ser membro de uma denominação cheio da unção é outra coisa. Uma unção vale mais do que 1000 palavras, vale mais do que milhões de forças e poder da energia humana. Não é pelo esforço intelectual, claro. Aí alguém diz, então vai continuar ignorando. Não é isso, não é isso, não é isso. Mas Deus chama a todos, mas busque primeiramente a unção do Espírito. Aí, se você buscar o teu lado espiritual, que é a unção do Espírito, é Deus quem dá. Isso aí não é por curso, não é por esforço teu. E também buscar aquilo que é o esforço teu, que é o esforço intelectual e físico. Meu Deus do céu, Deus vai te usar muito. Você pode agora ser, você que está dizendo que não tem condições, pode ser chamado agora, porque é isso o Espírito Santo vai lhe dar. Se você entender isso e colocar isso no teu coração. Mas o restante, busque para que possa, dessa forma, você... Paulo dizia, fiz-me de tudo para ganhar alguns. Que Deus te abençoe, que a unção do Espírito encha as nossas vidas.